Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde neste conteúdo vamos indicar 6 jogadores que poderiam ser bons reforços para o Cruzeiro. 3 atletas seriam para a lateral esquerda e 3 atletas para ser extremos do Cruzeiro, ponta esquerda ou ponta direita. Só que antes de começarmos aqui o nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora vamos falar sobre o elenco atual do Cruzeiro. É importante a gente lembrar que ontem, na entrevista do Pedro Lourenço para o programa Os Donos da Bola, ele revelou que o Leonardo Jardim teria pedido à diretoria do Cruzeiro apenas a contratação de mais um ponta, pelo menos por enquanto, e que nas próximas semanas o Cruzeiro iria avaliar melhor o atual elenco para saber aonde estão as principais necessidades. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, Renato, acho que o Cruzeiro precisa da contratação de outro lateral esquerdo e também de mais um ponta. Mesmo com a chegada do Wanderson, eu acredito que seria bom o Cruzeiro ter mais uma opção nesta posição. Renato, por que você buscaria estes jogadores? Primeiro, na lateral esquerda, nós temos hoje o Kaique, que é o titular, merecidamente, porque tem mostrado mais futebol do que o Marlon. O problema é que o Marlon hoje não é parâmetro. O Marlon, qualquer coisa, tá melhor do que o Marlon dentro de campo. E o Kaique, mesmo sendo titular, ainda não deslanchou, mas é um garoto com muito talento e que poderia sim receber mais oportunidades. Mas para uma temporada longa, eu acho que seria interessante o Cruzeiro ficar de olho no mercado. Lembrando a vocês que no dia 10 de março teremos a abertura da janela de transferências nacional, onde o Cruzeiro vai poder se reforçar entre equipes do futebol brasileiro. E com isso a gente vai ter essa possibilidade do Cruzeiro se reforçar mais uma vez. E pensando na ponta, é só dar uma olhada ali no elenco do Cruzeiro. Ainda poderia ter mais um jogador. Só para você ter ideia, o Cruzeiro hoje tem Cássio, Léo Aragão e o Otávio. Eu acho que de goleiro nós estamos bem servidos. Na zaga, Fabrício Bruno, João Marcelo, Matheus Gamarra, Lucas Vidalba, Jonathan Jesus. Acredito que também na posição de zagueiro o Cruzeiro está bem servido. Na lateral esquerda, Kaique, Bruno e Marlon, como já falei para vocês, eu iria no mercado em busca de outro jogador para esta posição. Na lateral direita, o Fagner e o William. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido na lateral direita e acredito muito que o William vá voltar a atuar em alto nível, como ele já fez com a camisa da Raposa. De volante, eu acho que a posição ali, o meio de campo e meio central, é onde o Cruzeiro está melhor servido, tem mais opções. Nós temos hoje o Wallace, que por sinal, segundo o Pedro Lourenço, perdeu desde a chegada do Leonardo Jardim 4 quilos. Nós temos o Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Japa, que vem se recuperando de uma lesão grave. Segundo o próprio Pedro Lourenço, há várias equipes interessadas no Japa, mas o Cruzeiro não pretende fazer a liberação de jogador. Jogando de meio campista mais avançado, nós temos Matheus Pereira e o Eduardo como opção. Claro que também tem o Rodriguinho que pode fazer essa função. E mais para frente, na ponta, nós temos hoje o Wanderson, o Dudu, o Bolassi, que eu acho mais um falso 9 do que ponta, mas vou colocar ele aqui nas opções de ponta, e o atacante Marquinhos, outro jogador de beirada, né, que pode ser utilizado ali tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Então a gente tem hoje 4 opções: Dudu, Bolassi, Marquinhos nesta opção e o atacante Wanderson. Eu acho que seria interessante o Cruzeiro buscar outro jogador no mercado, mas que chegasse com status de titular. Na posição de atacante nós temos Gabriel Barbosa, Caio Jorge, Dineno, que vem se recuperando, e Lautaro Dias, que é outro jogador que também está se recuperando de lesão. Eu acho que de centroavante o Cruzeiro está muito bem servido para o restante da temporada.
Claro que há uma expectativa de que esses jogadores deem conta do recado. E é por isso, família, que eu separei aqui agora para vocês 3 jogadores para atuar de ponta e 3 jogadores para atuar de lateral. Eu vejo que muitas vezes o Cruzeiro contrata no mercado e parece que não tem um scout, parece que não há aí uns caras ali que analisam as temporadas recentes dos jogadores. E eu vou colocar aqui na lista para vocês o primeiro jogador, um cara que eu acompanho desde a Ponte Preta e que hoje veste a camisa do Fortaleza. Eu estou falando do atacante Moisés, de 28 anos de idade. O atleta tem contrato até dezembro de 2027. O Moisés, que se destacou ali no Fortaleza em 2022, fazendo 66 jogos, 16 gols e 7 assistências. Em 2023, ele pelo Fortaleza fez 19 jogos, 5 gols e 2 assistências e na mesma temporada se transferiu para o Cruz Azul do México, fazendo 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ele foi tão bem pelo Fortaleza que a própria equipe decidiu investir no mercado para repatriar o jogador. Em 2024 ele volta, faz 54 jogos, 17 gols e 6 assistências. Na atual temporada, o Moisés veio aí se recuperando de uma lesão, tá ganhando ritmo de jogo, fez 8 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na minha opinião, o Moisés é um baita de um ponta. E não é aquele ponta só do drible, é um cara muito bom na finalização. Uma coisa que hoje o mercado está carente. E muitas vezes nem precisa ter aquele status, jogador famoso. O Moisés, por exemplo, na minha opinião, seria uma baita de uma contratação para o Cruzeiro. O próximo jogador que eu vou trazer aqui para vocês é o atacante Vinicinhos, jogador revelado nas categorias de base do Red Bull Bragantino, que tem, por sinal, 21 anos de idade e contrato por lá até dezembro de 2029, ou melhor, até o mês 3 de 2029. O atleta ganhou suas primeiras oportunidades na temporada passada, conseguiu bons números e neste campeonato estadual eu até vi um jogo do Vinicinho ali contra o Palmeiras e o cara destruiu a defesa do Palmeiras. O Vinicinho é um garoto talentoso demais. Ele tem 12 jogos e 4 gols nesta atual temporada. É um garoto novo e que com muito talento. Me chama a atenção e até vejo claramente que algumas equipes vão aparecer interessadas na sua contratação. E o próximo atacante, esse aí, na minha opinião, seria um baita de um reforço para o Cruzeiro, é o atacante Guilherme, jogador que pertence ao Santos. É claro que não seria uma contratação fácil, mas eu vejo muitas vezes o Cruzeiro investindo altos valores em jogadores que há algum tempo não têm rendido dentro de campo. E já o Guilherme vem de 3 grandes temporadas na sua carreira. Só para você ter ideia, o Guilherme ele tem 29 anos de idade, é avaliado pelo Transfer Market em 1,5 milhões de euros, ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2026 e é um jogador que na atual temporada fez 12 jogos e 10 gols, sendo o artilheiro do Campeonato Paulista. Na temporada passada com a camisa do Santos ele fez 46 jogos, 13 gols e 10 assistências. Em 2023 com a camisa do Fortaleza foram 52 jogos, 10 gols e 6 assistências. O Guilherme ele já vem de uma constância muito maior do que vários jogadores que são cogitados no mercado. Já são 3 boas temporadas do Guilherme e na minha opinião também seria uma baita de uma contratação. Agora, falando da lateral esquerda, o primeiro nome que eu vou colocar aqui para vocês foi até cogitado no Cruzeiro nos últimos dias. Eu estou falando do lateral esquerdo Juninho Capixaba, de 27 anos de idade, que é o titular absoluto do Red Bull Bragantino, onde ele tem contrato por lá até o dia 24/1 de 2025. O Juninho Capixaba é um jogador, na minha opinião, muito interessante. Ele fez na temporada de 2023 56 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2024, 46 jogos, 5 gols e 2 assistências. E na atual temporada ele tem 10 jogos, 1 gol e 3 assistências. Tá vendo? Tem hora que nem precisa gastar milhões e milhões de reais. Tem jogadores no mercado atuando em alto nível que não tem a mesma mídia do que outros e custa muito menos, principalmente naquela questão salarial do atleta. O próximo jogador que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ele era titular do Botafogo na última temporada até a contratação do lateral esquerdo Alex Telles. Aí ficou difícil, né? Eu estou falando do lateral esquerdo cuiabano, jogador revelado nas categorias de base do Grêmio, que hoje tem 22 anos de idade. Como falei para vocês, ele foi titular do Botafogo até a chegada da Alex Telles.
e ele nem perdeu assim brigando por titularidade. O Alex Telles chegou e tomou a posição, mas o cuiabano vinha jogando muito bem com a camisa do Botafogo. Na temporada passada ele fez 30 jogos, 4 gols e 3 assistências. Na atual temporada, tendo poucos jogos como titular, ele tem 7 jogos e 1 assistência. Eu acho que o cuiabano poderia ser uma opção de lateral esquerdo que chegaria para brigar por titularidade no Cruzeiro. E para encerrarmos aqui o nosso vídeo com a última indicação, na minha opinião, o melhor nome desta lista, um jogador que me chama a atenção há algumas temporadas. Eu estou falando do lateral esquerdo Ayrton Lucas, jogador que tem 27 anos de idade, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e que com certeza seria um jogador muito caro, mas com certeza, se viesse para o Cruzeiro, seria titular absoluto. E só lembrando a vocês, hoje no Flamengo, Ayrton Lucas não é mais titular. No Flamengo hoje eles têm 3 laterais esquerdos. Olha para você ver o nível que o Flamengo tá. Matias Vina, seleção do Uruguai, Alexandro, ex-Juventus da Itália, que recentemente estava na seleção brasileira, e também tem o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que eu tenho certeza que não está satisfeito no Flamengo. Ele era titular do Flamengo até sofrer uma grave lesão na temporada passada. Quando voltou, ele não recebeu oportunidades assim claras de retomar sua posição titular. Na atual temporada ele tem apenas 4 jogos com a camisa do Flamengo. Na temporada passada foram 60 jogos, 5 gols e 6 assistências. Na temporada de 2023 foram 64 jogos, 7 gols e 6 assistências. E se tivesse a possibilidade, eu sei que seria caro, de contratar um jogador do nível do Ayrton Lucas, eu fecharia sem pensar 2 vezes. É um baita de um jogador e eu tenho certeza que ele não está satisfeito sendo reserva do Flamengo. Pergunta a vocês aí de casa, qual destes nomes, dos 6 que foram recomendados, você gostaria de ver vestindo a camisa do Cruzeiro? Antes de encerrarmos aqui, família, o nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora fica com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!